Em altura de crise geral, fazer dinheiro com música não é fácil, mas não é impossível. Taylor Swift apela à alma americana com o eterno country western, compõe, escreve letras e canta. Há 5 anos e é um sucesso num dos mais competitivos mercados do mundo. Reparem na enchente no Staples Center, em Los Angeles, onde 4 concertos de Taylor Swift ficaram lotados em minutos. O nível de decibéis aqui faz lembrar os Beatles. É como se ela fosse uma líder espiritual. Com a mensagem de que é possível ser boa rapariga e boa pessoa e levar uma vida divertida na mesma. Taylor Swift compõe as suas próprias canções sobre amor e desgostos amorosos e sobre o que é ser uma rapariga comum. Chamam-lhe poetisa laureada da puberdade. Are they great songs, in your opinion? Falámos com Bill Wurdy, diretor editorial da Billboard. Maybe if she looked different, like let's say she wasn't young and cute, I think people would be talking about her as a great songwriter. So you think that the persona and the fan base and all that almost diminishes? Yeah, I definitely think it does. You know, I think that it's hard for critics to look at an arena full of screaming 12-year-old girls and say, this is really credible songwriting. But you say it. Oh, absolutely. Yeah, no doubt. Todas as canções de Taylor Swift são autobiográficas. Love Story surgiu de uma discussão de adolescente que teve com os pais por causa de um rapaz. Eles consideravam-no um traste. And he was, but I at the time just thought he was amazing. Ela começou a pensar em Shakespeare. And I got this pre-chorus in my head that said, "You were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet." Correu para definir os acordes no chão do quarto. Daddy minor, stay away from Juliet, and you're just like, oh, okay, well that's that. You were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. I had to fight for that song because when I first played it for, you know, my family and a few people, they were just sort of like, But you believed in it. You trust yourself. Yeah, it's almost more fun that way when you have something to prove. Love Story chegou a número 1 nas tabelas de música country e pop da Billboard. Foi o primeiro tema a consegui-lo. Provar que os que duvidam estão errados é um tema importante na história de Taylor Swift. Ela começou a cantar quando ainda gatinhava. Apaixonou-se pela música country não como filha de um mineiro do Kentucky, é filha de um corretor da bolsa do Wyoming, na Pensilvânia. Com 10 anos começou a insistir com os pais para a levarem à meca da música country. It was just on repeat, just like a loop, constantly like, how we go to Nashville? Can we go to Nashville? Can we take a trip to Nashville? Hey, so I looked up this tourist brochure about Nashville. Can we go see Nashville? Nas férias da Páscoa de 2001, eles cederam e foram até Meca, segundo a mãe, Andrea. Started driving up and down Music Row. And at that point she would say, Mom, pull over. That's Mercury Records. Let me out. Taylor tinha 11 anos e levava CDs seus a cantar karaoke. And she'd run in? She would rock up to the receptionist and hand them a demo CD and say, Hi, I'm Taylor, I'm 11. I want a record deal. Call me. Anyone call? No. Sadly, no. Passou os anos seguintes a atuar sempre que podia, até num bar, quando tinha 13 anos. When she was 13. I remember there were all these like rock and roll dudes and like biker guys, and I'm like, this is a song that I wrote about the guy who sits next to me in class. And it was just like, you know, sometimes I ended up in the wrong venue, but it was still, it was learning to talk to a crowd regardless of whether it was the crowd that's going to be most susceptible to liking your music. Alguém da RCA Records gostou da sua música e ofereceu-lhe um contrato de desenvolvimento de 1 ano. Foi aí que os Swift se mudaram para Nashville. Taylor estava finalmente no lugar certo, segundo pensava. I would go and turn in songs, and more and more I would just get suggestions that I write, that I sing other people's songs. And
You know, I just didn't want to. And at that point, she said, "My contract's coming up, Mom. I need to just walk." And I thought, you're kidding. How gutsy was that for a 14-year-old? Gutsy? No. How about unheard of? Scott Borchett era executivo noutra editora. You don't have artists walking out of one of the biggest record companies and saying, you know what, I don't think I need another year of development. I'm going to go. All right. She did it, though. She absolutely did it at 14. Borchett ouviu Taylor, gostou das suas canções e ofereceu-se para a contratar como primeira artista numa nova editora que estava a criar. Ela correu o risco e viu-se compensada. As of this week, Speak Now has sold 5 million copies worldwide. Speak Now é o seu terceiro álbum multiplatinado e Taylor tem andado em digressão mundial por 76 cidades para o promover. O concerto é uma extravagância com acrobatas e fogo de artifício em cima do palco e correrias frenéticas debaixo dele, enquanto Taylor troca rapidamente de roupa e se equilibra neste aparelho de vidro para se preparar para ser projetada. I'm praying that I'm not going to break my leg. I'm like, dear God, I'm very clumsy. I'm not a gymnast. I'm not graceful. Please don't let me break my leg. That's what's going on. Tal como os músicos de sucesso de hoje em dia, Taylor ganha muito dinheiro com as digressões. Tornou-se uma marca com merchandising como t-shirts e programas de concerto e patrocina produtos como no caso da CoverGirl. Até tem autocarros próprios. Taylor Swift is big, big business. Yes, she is. Well, I've seen figures. They're big. 100 to 120 million just on this tour. I've seen those figures. That's like a major corporation. Taylor Swift is a major corporation. E quem vai ao leme, vejam quem comandou a reunião de gestão. Ao contrário de outras estrelas do seu calibre que contratam empresas de gestão, Taylor criou uma empresa. Como administradora executiva, gere-se ela própria. Porém, é a forma como Taylor cativa os fãs de forma incansável que pode ser a chave do seu sucesso. Passa uma hora antes de cada concerto a conhecer, a cumprimentar e a encantar. Foi pioneira no uso das redes sociais para interagir pessoalmente com os fãs. Coloca vídeos engraçados que ela própria edita nos blogs. Com vislumbres da sua vida fora do palco que faz com que os fãs sintam que fazem parte do seu círculo próximo de amigos e orquestrou os concertos de forma a aproximar-se mais dos fãs que qualquer artista que já vimos. A meio do concerto, passa pelo meio do público e canta 3 temas para quem está lá atrás, enquanto membros da sua equipa procuram os fãs mais entusiastas na multidão e os recompensam com um tesouro. Um convite para estar com Taylor depois do espetáculo. Depois, Taylor volta ao palco, passando pelo meio do público enquanto torna a dar carinhos e abraços. Quando a plateia aclama, a expressão de perplexidade que mostra repetidas vezes pode parecer pouco convincente. Are you really surprised, or are you just kind of putting it on? I'm really surprised every time I see a crowd like that, because I never thought I'd get to play to a crowd like that. So when you go, it's real? Does it look like that? Great. Um dos aspectos que os fãs adoram nela é o facto de troçar de si própria, como neste vídeo com o rapper T-Pain. Aqui brinca com a sua imagem de pureza e transforma a sua falta de estilo em algo com estilo. Taylor Swift ganhou todos os prémios de música que existem, incluindo a grande consagração da indústria. O Grammy do álbum do ano em 2010, mas os poucos contratempos na sua carreira meteórica que surgiram ironicamente nas cerimónias de prémios, como quando Kanye West lhe tirou o microfone. E quando cantou desafinado um dueto ao vivo com Stevie Nicks nos Grammys.
Uma crítica maldosa disse que ela acabou com a carreira do dia para a noite e era demasiado jovem e burra para compreender o erro que tinha cometido. The things that were said about me by this dude floored me and like leveled me, and I don't have thick skin. I hate reading criticisms. You never like get past things hurting you. Mas Taylor fez o que lhe é característico e transformou a mágoa numa canção. Ways It Mean. No teledisco, Taylor não se retratou só a si própria, mas também é um rapaz num balneário a ler uma revista de moda e é uma rapariga que veste algo diferente. A canção ganhou vida própria. É uma espécie de hino contra o bullying e a maldade. Há aqui uma ligação muito profunda. Conforme nos explicou um dos fãs, Taylor mostra-nos que não há problema em sermos iguais a nós próprios. Scott Borchetta said she's a cultural leader and she knows it. Well, I definitely think about a million people when I'm getting dressed in the morning. And that's just part of my life now. And you're a role model, and you know it. I think it's my responsibility to know it and to be conscious of it. And it would be really easy to say, you know, I'm 21 now. I do what I want. You raise your kids. But it's not the truth of it. The truth of it is that every singer out there with songs on the radio is raising the next generation. So make your words count. What's it like to achieve your dream so early? You know, it's great. The answer is it's great. You know, it's not bad. And it just means I have a lot of time to figure out how I'm going to prove myself over and over and over again, and I have time to do it.